eu e Adriano, nós estávamos pensando, o que eu vou falar, né? Que testemunho que eu vou dar? Afinal de contas, o tema que Deus falou para o pastor passar para que eu desse testemunho é vencendo, como eu venci as dificuldades na família. Na realidade, nós estamos vencendo ainda, né? Mas, recentemente eu recebi, o Facebook não é tão ruim assim como a gente pensa, né? Eu recebi do Facebook uma mensagem que até compartilhei, dizendo assim, o casal vencedor não é aquele que não tem dificuldades. É aquele que, apesar das dificuldades, permanece junto. Então, essa é a história da minha vida com a Adriana. Apesar das dificuldades, a gente tem permanecido juntos. E como essas dificuldades estão impactando a gente? Bom, eu vou colocar desde o início. Nós nos casamos e eu já estava numa fase muito difícil da minha vida. Eu estava vivendo como Jonas. O que Jonas fez? Jonas saiu fora da vontade de Deus e um pouco antes de casar eu trabalhava numa construtora, eu era parceiro de negócio dessa construtora. E Deus já tinha me falado, não é aí que eu quero você. Eu não quero você aí. Eu até tentei sair e não consegui. E continuei fazendo negócio nessa construtora. E Deus, como me amava, Ele falou assim, olha, só tem um jeito do Wagner sair, eu vou mandar uma tempestade. Como Ele fez com Jonas. E eu estava cada dia indo mais profundo do barco, como Jonas fez, e dormindo lá, né, sem perceber o que Deus queria da minha vida. E quando eu me casei, a tempestade já estava começando. E naquele momento, né, que a gente casa e quer conhecer a esposa, quer ter uma vida junto, ali tranquilo, viajar, passear, conversar, eu estava vivendo num turbilhão tremendo, né, financeiramente falando. E aí veio a Adriana. E a Adriana veio também com os pensamentos ela tinha sonhos, porque ela viveu uma vida muito difícil na infância, veio da roça, sofreu, com 6 anos já estava colhendo café. E ela veio com a esperança de que juntos a gente pudesse ter uma vida melhor, né? Ela tivesse uma vida, aquela vida que ela sonhou. E de repente estava eu lá também num turbilhão financeiro, quase quebrando, e não consegui dar para ela aquilo que ela queria. E aí eu realmente quebrei, né? Não, na realidade, a empresa que eu trabalhava por dificuldades financeiras foi vendida, eu tinha uma participação a receber, não recebi. E aí muitos irmãos aqui conhecem a minha história, né? Foi de ladeira abaixo, não consegui me recuperar. E eu, quando estava descendo, tentei me segurar em algumas coisas e Deus mostrou que essas coisas que eu estava tentando me segurar não eram dele. E aí eu tive que largar e deixar a ladeira cair. Isso, a Adriana junto comigo, e a gente tinha algum problema sério, né? Como o Renato falou, de incompatibilidade de gênios, né? A Bíblia fala assim, como andarão dois juntos se não há entre eles acordo? Brigando. Só tem dois, ou separa ou briga, porque se não tem acordo. Então, nessas dificuldades, a gente não teve tempo de se estruturar, a gente só vivia brigando. E aí, logo em seguida, veio os filhos. A Adriana, num momento, não estava querendo muito ter filhos, eu queria. Aí veio os filhos, e para piorar a situação, a Beatriz nasceu com um problema sério de intolerância à lactose. E aí a gente não sabia exatamente isso, demoramos para descobrir, isso causou mais transtorno na nossa família. E quando nós descobrimos, pastor, só tinha um jeito de resolver, era comprando um leite antialérgico lá, que custava uma fortuna. E nós não tínhamos dinheiro. E aí eu tinha um carro, e nós começamos a comprar aquele leite e tal, e no final de contas tivemos que vender o carro para sustentar o problema da Beatriz. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Vale a pena andar na vontade de Deus. E não vale a pena andar fora da vontade de Deus. Porque quando eu estava nessa construtora, Deus falou para mim sair fora, e eu não saí. Depois que Ele puxou meu tapete, providencialmente, eu perdi tudo que eu tinha ganhado lá. Vocês têm uma ideia? Eu tinha a última coisa que eu tinha comprado com dinheiro era um tênis caro. E me roubaram esse tênis. Até o tênis ele levou. Não sobrou nada, nem carro, nem casa, nem o tênis. Nada sobrou daquele momento. E a Adriana estava junto comigo, sofrendo dessa maneira comigo. E aí veio a Beatriz com esse sofrimento também.
Depois logo veio o André, nós, 1 ano e pouco depois nós fizemos o André. O André passou 10 dias na UTI entre a vida e a morte. Ele nasceu com problema e quase nós perdemos o André. Isso também foi muito difícil. Imagine tudo isso, irmãos, com um casal que não tinha comunhão, um casal que não tinha unidade. Isso foi se arrastando, até que um dia eu falei, vou me separar. Eu cheguei para Adriana e falei, Adriana, não dá mais, vamos nos separar. Aí eu me lembro até hoje, eu sentei na frente do computador para pesquisar sobre divórcio. Como é que é essa história, né? O que eu tenho que fazer? Sentei na frente do computador. Aí eu estava no computador lá no Google, pus lá, como se separar. Na verdade, eu estou brincando, não foi isso que aconteceu. Eu sentei lá no meu computador, lá em casa, como me separar. Aí, olha o que aconteceu. Deus falou para mim, mas quem disse que eu te dei essa opção? Olha, depois daquelas vezes eu tive várias vontades, muitos desejos de me separar. Até cheguei a sair de casa, mas nunca com aquela força toda. Mas sempre me lembrava dessa palavra. Quem disse que eu te dei essa opção? Então, toda vez que eu pensava em me separar, e a Adriana também, lógico que não era só eu não sou bonzinho da história, muito pelo contrário, né? A gente pensava assim, quem deu essa opção? E aí vieram outros problemas. Olha, se tem o sobrenome da nossa família é problema, dificuldade. Porque além de todos os problemas financeiros, problema com os nossos filhos, a Adriana, por exemplo, teve câncer, operou da coluna, eu brinco que a Adriana tem assim, a lista da Unimed de doenças, a Adriana tem. Mas, irmãos, a gente já brigou muito, continua brigando muito, continua com muita dificuldade, mas uma coisa eu falo, nós temos que perseverar. Como o Renato falou, não temos essa chance. Não temos a chance. Deus não deu essa opção para a gente. Então, se eu não tenho opção de me separar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consertar. Toda vez que eu brigo, a gente brigava às vezes, e eu passava assim, às vezes, 1 semana, 2 semanas, eu tenho esse problema, né? Fico ressentido. A Adriana, ela já briga, tal, logo ela volta, eu não. Eu ficava às vezes 1 semana, 2 semanas ressentido, calado, entrava mudo, saía calado, não falava com ela. Como disse o Marcos, ficava em X na cama, né? Na cama era o X, um para um lado, outro para o outro. Ultimamente a gente tem tido menos tempo, eu aprendi na palavra de Deus, em 1 Coríntios 13, fala assim, aquele que ama não se ressente do mal. Então a gente não fica mais ressentido. Eu estou procurando não ficar ressentido. Quando acontece alguma coisa, eu já procuro rapidamente conversar, rapidamente pedir perdão, ou levar ela a entender que ela precisa me pedir o perdão, e a gente tem ficado menos tempo brigados. Isso já é uma grande vitória para nós. Já é uma grande vitória para a gente. E uma coisa que também a gente tem que aprender, e eu tenho aprendido muito, que a palavra de Deus fala assim, Jesus falou assim, quando um ladrão entra na casa, o que ele tem que fazer para dominar? Fala que tem que amarrar o valente, não é verdade? E eu tenho aprendido que eu sou o valente da minha casa. Então, o ladrão pode atacar a Adriana que quiser, da maneira que quiser. Agora, se ele não amarrar o valente, ele não vai vencer. Então, eu tenho procurado ser esse valente ao longo desses últimos anos. Aprendi isso a duras penas, meus irmãos. Não estou falando aqui que eu sou... Não, eu aprendi muito com o pastor, com a igreja, aprendi com o Bilão. O Bilão sempre falou, e eu nunca entendi, que o amor é uma atitude. Amor não é sentimento. Um dia a Adriana falou assim, você não sente nada para mim. Eu falei, não estou sentindo nada, mas eu te amo. Aliás, eu estou sentindo raiva de você, estou sentindo ódio, mas eu te amo. Até outro dia também recebi no WhatsApp, né? Não sei se vocês viram, um velhinho sentado num banco, a velhinha do outro, os dois com a cara virada, e o velhinho com guarda-chuva assim, segurando em cima da moça. É mais ou menos isso. Ó, eu não quero nem ver a sua cara, mas eu não vou deixar você na chuva. Então, é mais ou menos isso que eu tenho procurado fazer. E isso tem assim, Deus é maravilhoso, irmãos, Ele blinda meus filhos. Porque se vocês verem meus filhos, né? Lógico que em casa, né, Adriana? Lá em casa eles não são tão bonzinhos como eles são aqui, né? Então, aqui todo mundo acha a Beatriz e o André maravilhoso. Pastor, lá em casa eles não são tão maravilhosos assim. Mas, normal, né?
pré-adolescentes aí, então vai fazer o quê? Mas Deus tem blindado nossos filhos, porque se eles forem seguir o exemplo meu e da Adriana, eles tinham que andar de armadura um com o outro lá, porque era só briga. Mas Deus tem sido misericordioso conosco, pastor. Por quê? Porque nossos filhos também têm tido vontade, às vezes até na marra, mas vão trabalhar, não estão buscando trabalhar na igreja. A Adriana agora, graças a Deus, depois de muita oração, também está começando a entender isso, está indo no evangelismo. E vocês pensem assim, como que uma mulher como a Adriana pode... Ela não tem essa vocação. A Adriana realmente não tem vocação evangelística, mas ela está indo. Né? Então, essa história de, mas não tá, vai. Eu falei para ela, vamos, Adriana. Porque no começo do evangelismo era assim, olha como que Deus faz as coisas. A Adriana nunca gostou de sair no sábado à noite, sábado à tarde. A gente ficava sempre dormindo um pouquinho. Né? Quando eu comecei no evangelismo, ela começou a querer sair. E como a gente só tinha um carro, ela começou a brigar comigo, porque ela queria o carro para sair, para ir no shopping e tal. Eu falei, não, sábado à tarde, é aquela história do marido, né? Sábado à tarde, evangelismo, se você quiser, vai a pé. Porque aqui nós vamos sair. E hoje, graças a Deus, ela está indo comigo. Então, e ela está fazendo assim, nessas férias, os meus 2 filhos vão também. E uma coisa interessante que eu fico abismado como Deus faz as coisas. Durante as férias, ela não abandonou as pessoas que nós estamos evangelizando. Ela cuidou, inclusive ela entrou numa briga no meio do WhatsApp lá do Altos, né? Porque ela queria que o pessoal do Altos ajudasse esse casal, uma das famílias, mas já estamos ajudando o outro. Eu falei, calma, Adriana, Deus sabe como é que faz, né? E aí ela tem ajudado duas famílias do nosso evangelismo. Nós não deixamos a família abandonada e a Adriana toda semana foi lá, levou mantimento, levou roupa. Então, essas coisas que eu falo, como o Renato falou, como a Tânia falou, a gente tem que valorizar. Né? Eu tenho que dar valor. É a mulher que Deus me deu, né? A mulher da minha juventude, apesar de ter casado com 39 anos, eu tenho que falar assim, né? Mulher da minha juventude, porque é a que Deus me deu. E não tem outro jeito. Nós temos que fazer isso dar certo. E como a Tânia falou, os filhos estão ali olhando, né? Eles estão vendo, são os olhos que estão nos vendo como a gente vai tratar um ao outro. Então, irmãos, eu gostaria de falar para vocês, vale a pena, apesar das dificuldades, apesar de todos os problemas que nós passamos, que ainda estamos passando, eu não vejo outra maneira de fazer, maneira de estar, do que estar casada com a Adriana. O diabo, como eu falei, tem tentado de várias formas destruir o nosso casamento ao longo do tempo, mas daquele eu falo aqui para os maridos, sejam o valente da casa de vocês. Né? O Ed falou uma vez, eu também guardei num estudo sobre paternidade, primeiro que você fez aqui ainda era, ele falou assim, olha, eu fico triste porque na igreja nós temos muitas mulheres e poucos homens. Porque enquanto tiver mais homens do que mulher, o diabo não vai ficar contente. Quando tem muitas mulheres, então homens, nós temos nossa responsabilidade. E eu vejo lá em casa que se Deus não tivesse colocado no meu coração esse desejo de ser o valente da minha casa, que eu oro todo dia, talvez eu não tivesse mais aqui com a minha família unida. Eu estivesse fora, cada um para o seu lado. Né? Mas e lembrem-se disso, uma coisa que Deus falou comigo. Não tem chance, não tem essa opção. Eu casei lá até que a morte nos separe. Então, se é até que a morte separe, não tem opção de se separar. A menos que, como disse o pastor Cláudio Duarte, né, ele mate um dos dois. Né? O pastor Cláudio Duarte falou isso aí, que ele orou, um casal estava lá, né, pastor? O casal estava lá sentado e pediram, falando que iam se separar, então ele começou a orar. Senhor, manda um raio fulminante aqui para acabar com esses dois. Por quê? Eles prometeram, fizeram um juramento, né? Fizeram um voto até que a morte os separe. Eu me sinto assim. E eu gostaria que a Adriana também tivesse assim, que todo mundo que tivesse esse mesmo pensamento. Em nome de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.